Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o tema corrija os seus erros dos exercícios que você já tem feito para essa prova do TRT e para as outras provas. Correção dos seus erros, pessoal, porque isso vai ser importante lá na frente. Mas olha só, antes de eu já começar a conversar com você sobre essa aula de hoje, sobre esse tema, se você está inscrito no nosso canal, parabéns, continue aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por que você ainda não se inscreveu no nosso canal? Receba esse conteúdo toda semana, minha amiga, meu amigo, toda terça e quinta tem conteúdo quente, conteúdo novo de direito do trabalho, processo do trabalho, algumas questões, detalhes e assuntos sobre a prática jurídica. Nesses últimos meses nós estamos batendo na tecla do concurso do TRT, falando sobre questões, falando sobre os temas que vão cair sobre o concurso do TRT, aqui no Rio de Janeiro, a prova é em maio. Então se inscreve aqui no nosso canal, que você vai receber tudo isso de graça. Além disso, pessoal, se você já se inscreveu no canal e se você já achou esse tema interessante, dá um like nesse vídeo para o YouTube perceber que você gostou desse vídeo, irá ajudar muito. E também, se você já gostou desse vídeo, se esse conteúdo é um conteúdo relevante, se esse tema, se você acha que esse tema é legal e é interessante, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu colega de curso, com a sua prima, ou com o seu primo, por que não? Para você conhecer o conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho e voltado para esse concurso aqui de dicas importantes para o concurso do TRT. Pessoal, olha só. Na aula passada, nós conversamos sobre resolução de questões, resolução de provas anteriores. É lógico que terão algumas questões que você vai ter mais facilidade, outras que você terá um pouco mais de dificuldade e você naturalmente terá alguns erros. Esses erros que você vai ter faz parte da sua caminhada, faz parte da sua jornada, mas não adianta de nada você estudar a teoria, colocar isso em prática na resolução de questões, na resolução de provas e simulados e você não mapear os seus erros. Você precisa mapear os seus erros. Você precisa pegar essas questões que você percebeu, que você errou, minha amiga, meu amigo. Então, o que você faz? Quando você percebe que você errou alguns temas, você precisa revisitar esses temas. Você precisa mapear o que está de errado nessa sua jornada dos concursos públicos. E é para isso que eu estou aqui, para te dar essa dica de ouro, essa dica de mestre, para você perceber aonde você está errando. Adianta você, por exemplo, fazer 5 horas de um simulado, 4 horas de um simulado e você não sabe nem o que você errou, ou ainda que você saiba o que você errou, você não voltou, você não revisou, você não revisitou aquele conteúdo para tentar melhorar aquilo que você não sabe, para tentar melhorar aquilo que você não é bom. Pessoal, ninguém aqui é perfeito, nós somos seres humanos. Eu tenho certeza que existem alguns assuntos que você provavelmente conceituaria para mim de olhos fechados e falaria tranquilamente, como se fosse o Caio Mário da Silva Pereira lá do Direito Civil. Tenho certeza que na parte de Direito do Trabalho você falaria muitas coisas de forma melhor do que a própria professora Vólia Bonfim. Mas com certeza existe alguns assuntos que
talvez você não tenha tanta facilidade para você conceituar, talvez você não tenha tanta facilidade para você entender, e isso é normal. Eu sou muito bom em algumas coisas do direito do trabalho e no direito civil. Tem outros assuntos que eu não sou tão bom assim. E até naqueles assuntos que eu me considero bom em 2 ou em 3, eu tenho certeza, como já disse uma gerente para mim uma vez, que ela tinha certeza que por mais que eu fosse bom em direito civil e processo e direito do trabalho, ela gostaria de saber qual era a área que eu me sentia mais confortável. Porque sempre tem alguma parte que você é mais confortável. E agora, se você está fazendo um concurso público e você percebe que existe alguma parte que você não se sente tão confortável assim, de repente você tem alguma dificuldade naquela parte previdenciária, quando eu digo previdenciário, ali ligada a direito do trabalho, aquela parte de suspensão de 15 dias, quem que será que paga? Os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, a partir do 16º, quem paga é o INSS. Será que eu sei a diferença de interrupção do contrato de trabalho e suspensão do contrato de trabalho? Será que eu consigo definir o que é um e o que é outro com clareza? Será que na hora de eu responder uma questão, será que eu vou conseguir responder isso de forma simples, rápida e fácil? Tem outro, de repente, por outro lado, eu sei muito bem contrato de trabalho. Eu sei tudo sobre contrato de trabalho. De repente, eu posso não ser bom em férias, ou diferença de intervalo intrajornada ou interjornada. Ninguém consegue mapear e pegar tudo, ou ser perfeito ou muito bom em tudo. Então, terão alguns temas ali que você vai precisar estudar mais. E para isso que você já começou estudando, fazendo as provas anteriores. Foi o que eu falei no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, quando eu falei de provas anteriores, dá um stop nesse vídeo aqui e vai lá para a aula passada, quando eu falei de exercícios e provas anteriores. Por quê? Você vai estudar as provas anteriores, os exercícios anteriores, seja através de simulados, que podem durar, depende da hora que você vai escolher ali, 4 ou 5 horas, geralmente os concursos públicos, eles são entre 4 e 5 horas. Lógico que você vai ler o edital, você vai ver o que está falando no teu edital. Aí você pode fazer o simulado, às vezes você termina aquele simulado em menos de 4 horas, pessoal. Mas aí você estudou o simulado, fez o simulado, colocou aquilo em prática, aquele teu conteúdo, você bota em prática, você testa. Além do simulado, você pode resolver aquelas questões de forma separada. Hoje eu vou responder 100 questões de processo do trabalho. No outro dia, 100 questões de direito do trabalho. Aí, seja no simulado ou nessas questões separadas, você vai perceber, esse tema eu acertei, em todas as vezes que caiu esse tema eu acertei tudo. Já esse outro tema aqui, quando ele começou a perguntar de súmula, eu tive uma porcentagem de 30% de acerto das súmulas. Então, eu tenho que pegar a parte de súmula e ficar lendo lá a súmula. Se você não consegue lembrar das súmulas, você tem que ler súmulas, cara. Se você não consegue relembrar as OJs, você vai ter que ler OJ. Porque súmula e OJ sempre cai em prova de OAB, primeira e segunda fase da prova da OAB. Súmula e OJ sempre cai em concurso do TRT, seja TRT Rio, TRT São Paulo, TRT Paraíba, TRT Rio Grande do Sul, TRT Tocantins, TRT Amazonas.
Concurso de TRT, você tem que saber jurisprudência. Você não precisa ficar entendendo os entendimentos do tribunal lá que não sejam simulados. Se você tiver tempo, dá uma olhada. Mas o principal é você saber a súmula e OJ. Como é que você vai para uma prova de TRT e não sabe contrato de trabalho? Você não sabe que contrato de trabalho pode ser prazo determinado, indeterminado, pode ser por escrito, pode ser de forma oral, pode ser tácito, pode ser taxativo, pode ser por escrito, várias coisas. Contrato de trabalho intermitente. De repente, se você percebe alguns furos aí na sua resolução de questões, você tem que focar. Você tem que focar naquelas que você está errando mais, nos seus pontos fracos. De repente você olha e fala, pô, súmula eu tô legal, tô sabendo muita súmula, mas eu não consigo pegar aquela letra de lei. Bate na letra de lei, cara. Vai tentando equilibrar isso. Foi o que eu já falei, você tem que otimizar o seu tempo, investindo ali para alcançar melhores resultados. Você encontra o meio termo entre estudar um pouquinho de doutrina, estuda mais legislação, porque na maioria das vezes é o que cai, é legislação. Uma outra parte você vai usar súmula e OJ, uma outra parte você vai fazer questões, exercícios, provas simuladas e por aí vai, para você tentar encontrar o meio termo, para tentar angariar o máximo possível de estratégias ali, de opções de estudo ali. Então, pessoal, o exercício ou a prova simulada, as questões, elas servem para si de forma repetitiva, para você colocar em prática o que você aprendeu, para você colocar em prática o teu conteúdo, a teoria, mas também serve para ver aonde você está mais fraco e bater naquilo que você precisa bater, naquilo que está mais fraco. Então, segue esse caminho que eu estou aqui com vocês. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.